né? Mas é muito raro que se veja a demonstração, por que isso é verdade. E essa demonstração é interessante não só porque isso vale para números inteiros, para inteiros positivos, mas essa demonstração ela é facilmente adaptável para vários outros contextos. Por exemplo, para polinômios. Vale um resultado muito parecido para polinômios com coeficientes num corpo. Por exemplo, para polinômios com coeficientes racionais, ou para polinômios com coeficientes reais ou complexos, que diz assim, todo polinômio pode ser escrito de maneira única como produto de polinômios irredutíveis. Um polinômio irredutível é um polinômio que você não consegue fatorar, tirando o termo constante. O termo constante não tem muita graça. Mas um polinômio é irredutível se você não consegue escrever como produto de dois polinômios de grau maior ou igual a 1. Então, e todo polinômio você consegue escrever como produto de polinômios irredutíveis de maneira única. Você pode ter polinômios irredutíveis elevado a alguma coisa, mas é a mesma coisa que o teorema fundamental da aritmética, em que os números primos são substituídos por polinômios irredutíveis. E a prova é muito parecida com essa que a gente vai fazer agora. Tem outros contextos, tem os chamados inteiros de Gauss, ou números da forma A mais BI com A e B inteiros. Também tem um teorema de existência e unicidade de fatoração com produto de primos, entre aspas, né, de irredutíveis, na verdade, coisas que você não consegue fatorar mais. Mas a gente vai falar dos inteiros e quando a gente precisar de alguma versão um pouco mais geral disso, a gente fala. Mas eu queria só fazer essa observação que essa prova é uma prova maleável que funciona em vários contextos. Então vamos lá, né? Então, teorema fundamental da aritmética. Então, seja n um inteiro positivo, a gente pode supor maior ou igual a 2, sem perda de número, né? Um inteiro positivo. Então, n pode ser escrito de maneira única como n igual a P1, P2, PK, onde K é um inteiro positivo. Ele pode ser escrito de maneira como um produto de primos com P1 menor ou igual a P2 menor ou igual a PK. Um outro jeito de dizer isso é que tem um único jeito de escrever n como produto de primos, a menos da ordem dos fatores. Então, por exemplo, 6 é 2 vezes 3, também é 3 vezes 2. Mas você, digamos, ordenar os fatores em ordem crescente, como a gente fez aqui, você vai ter um único jeito de escrever como produto de primos em ordem crescente, que no caso é 6 igual a 2 vezes 3. Muito bem, então esse teorema tem duas partes, uma é a existência e a outra é a unicidade. A parte da existência é mais fácil. A existência de alguma fatoração de n como produto de primos é provada por indução, chamado segundo princípio da indução, de um jeito mais ou menos direto. E a unicidade a gente precisa trabalhar um pouco mais. Então eu vou provar primeiro a existência e depois tirar algumas consequências já da existência, que é a parte mais fácil, e depois a gente prova a unicidade, né? Então, como é que a gente faz? A gente pode usar o segundo princípio da indução, ou a segunda forma do princípio da indução. A gente pode, talvez, para esquentar, testar alguns casos iniciais, né? Por exemplo, 2 é primo, né? Então, quando n é primo, a gente tem o caso em que k é igual a 1. Ele é o produto de um fator primo. Então, primo sozinho. 2 igual a 2, 3 igual a 3, 4 igual a 2 vezes 2. 2 e 3 são primos, 4 é um produto de dois primos iguais, né? 2 e 2.
etc. Né? Então, suponha que n é um certo inteiro maior que 2, né? Podia até pegar o do próprio 2, que é primo, mas 2 a gente já viu. É tal que todo inteiro m com 2 menor ou igual a m menor que n pode ser escrito de algum jeito como produto de primos. Quer dizer, eu estou supondo que a propriedade do enunciado vale para todo inteiro positivo maior ou igual a 2 e menor que n. Né? Então, sei lá, se dá n igual a 10, eu suponho que todos os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 podem ser escritos como produto de primos. Bom, eu quero usar isso para mostrar que o n pode ser escrito como produto de primos. Se eu conseguir, usando isso, mostrar que o n é um produto de primos, isso termina a prova da unicidade. Porque você teria mostrado, então, por indução, no segundo princípio da indução, que todos os naturais maiores ou iguais a 2 podem ser escritos de algum jeito como produtos de primos. Se você escreveu como produto de primos, você pode reordenar e botar os fatores em ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, e escrever como no enunciado. Né? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar, nesse caso, que n pode ser escrito de algum jeito como produto de primos. Temos dois casos. Primeiro é quando n é primo. Nesse caso, a gente escreve n igual a n. N igual a n é uma representação. Né? N igual a n igual a P1. K igual a 1. Né? É como 2 igual a 2, 3 igual a 3. Quer dizer, quando você tem um primo, ele se escreve de um jeito trivial como produto de primos com um fator só. Né? O segundo é quando n é composto. Todo número maior ou igual a 2 ou é primo ou é composto. Né? 1 é que não é primo nem composto. Mas se n é maior ou igual a 2 e não é primo, então o outro caso é que n é composto. E, portanto, existem A e B naturais com A e B maiores ou iguais a 2 e menores que N, né? Com N igual a vezes B. Né? Opa! Temos cópias aqui da aula de hoje. Olha cá. Os primos compostos, está escrito aula 3, mas é aula 4. Aliás, não, isso aí é outra coisa. Números compostos? Aqui não, é aqui números primos, números compostos. Então teremos Isso, é o que fala isso, tá certo. Tá bom. Por alguma razão saiu escrito aula 3, em vez de aula 4, podia ser aula 4. Se estiver errado na página, eu vou corrigindo. Bom, tá, então, o segundo caso é o caso em que n é composto. E nesse caso, a gente pode usar a hipótese de indução para o A e para o B, porque A e B são menores que N, né? Por hipótese. Pela hipótese de indução, se vocês quiserem. Nessa forma, o A se escreve como P1, P2, PK, né? Com P1, PK primos. O B se escreve como Q1, Q2, QR, sei lá, com Q1, QR primos. E, portanto, o N, que é A vezes B, se escreve como P1, P2, PK, Q1, Q2, QR. E esses caras são todos primos, né? P1, PK, Q1, QR, são primos. E é só reordenar.
Você pode até supor que P1, P2, PK estão em ordem crescente, Q1, Q2, QR também, mas tem que misturar os dois, você tem que ordenar para esses primos todos, P1, P2, PK, Q1, Q2, QR, ficarem em ordem crescente, mas isso você sempre pode fazer. Então isso termina a prova da existência. Né? Vou botar uma bolinha maior, não termina a prova do teorema fundamental, mas termina a prova desse fato de que todo número maior ou igual a 2 pode ser escrito de algum jeito como produto de primos. Né? E esse fato é suficiente para esse fato é suficiente, por exemplo, para provar que existem infinitos números primos. Então, uma coisa que a gente vai mostrar no meio da prova do teorema fundamental do aritmético é esse famoso teorema do Euclides, que diz que existem infinitos primos. Antes disso, deixa eu escrever um corolário, né? O corolário diz que para todo... É uma coisa até que a gente já deve ter usado em algum problema. Para todo natural n maior ou igual a 2, sempre existe um P' tal que P divide N. O cara é um produto de primos, cada um desses primos é um divisor dele. Então, todo natural maior ou igual a 2 tem pelo menos um fator primo. Né? E esse corolário a gente vai usar para mostrar esse teorema de Euclides, que existem infinitos números primos. O que, num primeiro momento, poderia parecer óbvio, mas se a gente pensar um pouquinho mais, não é tão óbvio assim. A gente poderia ter um número finito de primos, mas bem grande, sei lá, 1 milhão de primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Só com, sei lá, com 2, 3 e 5, você já consegue criar infinitos números naturais multiplicando esses caras. Você tem 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Não são todos, mas em princípio poderia ser plausível se você tivesse 1 milhão de primos e todo natural fosse de algum jeito produto desses primos. Você já cria infinitos naturais multiplicando esses primos. Mas não, sempre existem números primos novos, mas a gente precisa provar. Né? E a prova de Euclides é muito engenhosa, considerada uma das provas mais bonitas da matemática até hoje, que é uma prova por absurdo. Suponha que não, e que se não existem infinitos primos, se você tem uma quantidade finita de números primos, a gente pode listar eles todos. Né? Então que P1, P2, etc., PK, sejam todos os primos. Né? Então, para qualquer P', P divide esse produto, P1, P2, etc., PK. Eu posso multiplicar todos os primos e vou ter um número que é múltiplo de todos os primos. Mas se P divide P1, P2, etc., PK, P não divide P1, P2, PK mais 1. Né? Porque senão, P dividiria P1, P2, PK mais 1 menos P1, P2, PK, que dá 1, né? Então, são dois caras consecutivos, se o P divide os dois, o P divide a diferença, que é 1. E não dá. Então, quer dizer, logo, esse número, sei lá, Nzão, é P1, P2, PK mais 1, que é obviamente maior ou igual a 2, esse cara não tem nenhum fator primo, né? A gente viu que nenhum primo divide ele. Pegamos um primo qualquer e vimos que ele não divide esse cara. Então esse cara não tem nenhum fator primo, isso é um absurdo, porque a gente viu no corolário que todo número maior ou igual a 2 tem que ter algum fator primo. Então isso é absurdo e acabou a prova. Né? Uma prova bem elegante desse fato.
Muito bem. Tá bom, mas a gente prometeu provar o teorema fundamental da aritmética, que é esse daí, tem a unicidade, né? A gente tem que provar a unicidade, como eu falei, dá um pouco mais de trabalho. Então tem um fato importante, que, se eu não me engano, eu provei na aula passada, mas a gente prova de novo. Se P é primo, A e B são inteiros, e P divide AB, então P divide A ou P divide B. Como é que a gente provava isso? A gente pode olhar para o A, por exemplo. A gente pergunta, será que esse P divide A ou não? Se P divide A, acabou. A conclusão é que P divide A ou P divide B. Então, se P divide A, não tem o que provar. Se P não divide A, o MDC entre P e A é 1. Porque P é primo. O MDC entre P e qualquer coisa é um divisor de P. Divisor de P só tem 1 e o próprio P. Então, se o P é primo com A, o MDC não pode ser P, porque P não divide A. Então, o MDC entre P e A é 1. E logo, existem x e y inteiros com px mais ay igual a 1. A gente pode multiplicar tudo por b agora, você vai ter pbx mais aby igual a b. E P, obviamente, divide pbx. P divide AB, portanto, P divide ABY. Né? Eu estou supondo que P divide AB. Portanto, P divide pbx mais ABY. Que é B. Então, nesse caso, P divide B. Se P não divide A, então P divide B. Quer dizer, sempre que um primo divide um produto de dois caras, tem que dividir um dos caras. E a gente pode generalizar isso, né? Por uma indução bastante óbvia. Se K é um inteiro e P divide um produto de um monte de caras, né? K é maior ou igual a 1, A1, etc. e AK são inteiros. P é primo e P divide A1, A2, etc. AK. Então, existe J menor ou igual a K, tal que P divide AJ. Porque sempre que um primo divide um produto de um monte de fatores, ele tem que dividir um deles. Isso segue facilmente por indução em K, né? Se forem dois fatores, a gente já provou. Se forem três, por exemplo, se P divide A1, A2, A3, então ou P divide A1, A2, ou P divide A3. Se P divide A3, acabou, senão P divide A1, A2. E, portanto, pelo caso de dois caras, P divide A1 ou P divide A2. A prova é indução em K, você sabe? Detalhes com vocês. Indução em K. Pronto. E a gente vai usar isso para provar a unicidade no teorema fundamental da aritmética. Então, vamos lá. Unicidade. Bom, então a gente quer provar que um número natural maior ou igual a 2 não pode ser escrito de dois jeitos realmente diferentes como produto de primos, como no enunciado, né? Então suponha que n maior ou igual a 2
e que N se escreva como P1, P2, PK e também como Q1, Q2, QR, com P1 menor ou igual a P2, etc. menor ou igual a PK, Q1 menor ou igual a Q2, menor ou igual a QR, todos primos, né? Em ordem crescente. Bom, temos que P1 divide N, né? P1 é um dos fatores de N nessa representação, e N é Q1, Q2, etc, QR. Então, P1 divide esse produto de caras, Q1 vezes Q2, etc vezes QR. Pela proposição, pelo corolário lá que a gente acabou de fazer, existe algum J menor ou igual a R, tal que P1 divide esse QJ, né? Um primo divide um produto de inteiros, ele tem que dividir um desses inteiros. Como QJ é primo, né? Um primo só tem dois fatores, 1 e ele mesmo. Como P1 é maior que 1, dois divisores positivos, né? P1 é maior que 1, portanto P1 tem que ser QJ. Logo, é de onde P1 igual a QJ, pois QJ é primo. Em particular, P1 é igual a QJ, que é maior ou igual ao Q1. Né? Porque o Q1 é o menor dos QJ. Então, o P1 é maior ou igual ao Q1. Só que o papel do P1 e do Q1 nesse argumento é completamente simétrico. Eu posso fazer agora o contrário, ver que Q1 divide esse produto, portanto, Q1 tem que dividir algum dos QJ. Então, analogamente, o Q1 é maior ou igual ao P1. E logo, P1 tem que ser igual ao Q1. Né? Eu troco o papel dele. Bom, se o P1 é igual a Q1, a gente pode dividir tudo por P1, né? N sobre P1 igual a P2, P3, PK igual a Q2, Q3, etc. QR, né? Eu devia ter, como quer dizer, eu podia me defender dizendo que eu escrevi no início da prova que a gente vai usar o segundo princípio da indução. Eu devia ter escrito de novo aqui, né? Vamos usar o segundo princípio da indução. Para ser formal. Porque eu vou supor que todos os caras menores que N se escrevem de maneira única como produto de primos. Esse cara, N sobre P1, é menor que N. Então eu vou supor que esse cara que é menor que N se escreve de maneira única como produto de primos. Né? Por hipótese de indução. N sobre P1. Ou seja, você tem o mesmo número menor que N que se escreve de dois jeitos como produto de primos. O número de fatores tem que ser o mesmo. O número de fatores aqui é K menos 1 e ali é R menos 1. E não tem jeito. PJ tem que ser igual ao QJ para todo J entre 2 e R. Né? E K, né, que é igual a R. E acabou, né? K menos 1 igual a R menos 1, obviamente implica que K é igual a R. E os fatores são todos iguais. A gente já sabia que o P1 é igual ao Q1, né? E agora a gente descobriu que o PJ é igual ao QJ para todo J e o número de primos que aparece é o mesmo. Então você tem unicidade. Né? Então, você faz por indução, mas é decisivo saber que pelo menos o primeiro fator primo que aparece nas duas fatorações tem que ser o mesmo. Se fossem todos diferentes, esse argumento não ia dar certo. Né? Tá, então, essa proposição teve um papel muito importante e nela a gente usou esse fato que o MDC entre dois caras, a combinação linear deles, que é um fato muito importante que a gente usa para um monte de coisa. Então, isso basicamente prova o teorema
principal dessa aula. Agora a gente vai ver algumas aplicações, exemplos, né? O primeiro exemplo tem a ver com essa prova do Teorema de Euclides. Muita gente interpreta essa prova, escreve essa prova assim, então esse cara não tem nenhum fator primo nessa lista, então ele tem que ser primo. Na verdade, a gente chega num absurdo imediatamente, porque todo número maior que 1 tem que ter algum fator primo. E não é verdade que se P1, P2, PK são os primeiros primos, P1 vezes P2, etc. vezes PK mais 1 é sempre primo. Os primeiros até é verdade, né? 2 vezes 3 mais 1 dá 7, que é primo. 2 vezes 3 vezes 5 mais 1 dá 31, que também é primo. Mas se você fizer 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 mais 1, esse cara não é primo, isso é 59 vezes 509. Então, essa prova não deve ser interpretada como se P1, P2, PK são primos, são os primeiros primos, então o produto mais 1 vai ser primo. O que é verdade é que o produto desses caras mais 1 não é múltiplo nem do P1, nem do P2, etc., nem do PK. Os fatores primos desse cara tem que ser outros primos, tem que ser primos que não estão nessa lista P1, P2, PK, né? Então a gente pode fazer o seguinte exemplo. Depois a gente faz mais comentários sobre o Teorema de Euclides. Bom, a sequência Pn é definida por P1 igual a 2 e para qualquer n maior ou igual a 2, Pn é o maior divisor primo do produto dos anteriores, P1, P2, Pn menos 1 mais 1. Demonstre que Pn é diferente de 5 para todo n. Então, vamos olhar para essa sequência, né? Esse é um problema que caiu numa Olimpíada Ibero-Americana de 87. Né? Ibero-Americana de Matemática de 87. Tá, então vamos olhar para essa sequência. Ela começa com 2, né? Então, P2 é o maior divisor primo de 3, de 2 mais 1, que é 3. P3 é o maior divisor de 2 vezes 3 mais 1, que é 7, que é primo. Então, P3 é 7. O maior fator primo de 7 é 7. Depois a gente vai ter 6 vezes 42, mais um 43, P4 vai ser 43 e assim por diante. Né? Bom, se o maior fator primo, então Pn, né? Para n maior ou igual a 3, o P1 e o P2 são 2 e 3 respectivamente, né? Então Pn vai ser 1 módulo 6. Ou seja, né? 6 divide Pn menos 1, né? Pn é um múltiplo de 6 mais 1. Portanto, 2 não divide Pn e 3 não divide Pn. Né? Pn é um múltiplo, é ímpar, né? Um múltiplo de 2 mais 1 e é um múltiplo de 3 mais 1, portanto, não é múltiplo nem de 2 nem de 3. Se o maior fator primo for 5, eu ia dizer que 5 é o único fator primo. Então, para n maior ou igual a 3, se acontecer esse negócio, se Pn,
Se Pn for 5, esse número aqui, P1, P2, Pn menos 1 mais 1, tem que ser uma potência de 5, não tem jeito. Né? Então, se n maior ou igual a 3... Não, isso aqui não é Pn menos 1, desculpa. Como é que é? Desculpa, eu falei Pn, besteira. Esse número aqui, P1, P2, Pn menos 1, mais 1. Portanto, 2 não divide P1, P2, Pn menos 1 mais 1. E 3 não divide P1, P2, Pn menos 1 mais 1. Desculpa. Pn é o maior fator primo desse troço. Esse negócio não é múltiplo nem de 2 nem de 3. Então, se 5 for o maior fator primo disso, 5 vai ser o único fator primo disso. Né? Então, se n maior ou igual a 3 e Pn for 5, esse número P1, P2, Pn menos 1 mais 1 vai ser uma potência de 5. E a gente quer provar que isso é um absurdo. Né? O que acontece é que, por outro lado, para n maior ou igual a 2, o Pn é sempre ímpar, né? E esse negócio implicaria que P1, P2, Pn menos 1 tinha que ser 5AK menos 1, que é múltiplo de 4, né? Uma potência de 5 menos 1 é múltiplo de 5 menos 1, que é 4. Esse cara é sempre múltiplo de 4. Mas isso é um absurdo. Por quê? Né? Porque o P1 é 2, mas só tem um P1 nesse produto, né? E Pn é ímpar para todo n maior ou igual a 2. Né? Pn é um divisor de P1, P2, Pn menos 1 mais 1. Para n maior ou igual a 2, aparece o P1 que é 2. É um múltiplo de 2 mais 1 que é ímpar. Qualquer fator primo de um número ímpar é ímpar. Então, Pn é certamente ímpar para n maior ou igual a 2. Então, esse P1, P2, Pn menos 1 é um produto de ímpares vezes 2. Então, esse é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 4. Então, não pode ser uma potência de 5 menos 1. Né? Então, isso termina a prova, termina a solução do problema. Muito bem. Vamos... Deixa eu dar uma prova alternativa bonitinha também do Teorema de Euclides, que até dá uma estimativa um pouco melhor para quem quer o enésimo primo. Então, deixa eu anunciar isso como um exemplo. Por exemplo, prove que se P1 menor que P2, menor que P3, etc., são todos os primos, são os primos, então Pn é menor que 4 elevado a n. Quer dizer, até 4 elevado a n tem que ter pelo menos n primos, que mostra em particular que existem infinitos primos, mas não é uma coisa mais precisa. Né? Então, como é que a gente prova isso? Na verdade, o enésimo primo é bem menor do que 4 elevado a n, é menor até que n ao quadrado para todo n grande, de fato, para todo n. Para todo n maior que 1, pelo menos. De fato, assintoticamente, Pn parece muito com n vezes o logaritmo natural de n, mas isso é bem mais técnico. De qualquer jeito, isso a gente consegue provar de um jeito bem elementar, que é o seguinte: todo número você consegue escrever, né, em particular pelo teorema fundamental da aritmética, de maneira única como a ao quadrado vezes b. Se n for... se você tem um número, sei lá, k maior ou igual a 1 qualquer, então k você pode escrever como a ao quadrado vezes b de maneira única, com a e b, com as seguintes condições: com a e b inteiros positivos e b livre de quadrados. O que é um número livre de quadrados? Quer dizer que se
Se K ao quadrado divide B, então K igual a 1. Ou seja, B é um produto de primos distintos. Então, um número é livre de quadrado se na fatoração dele, né, P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 vezes PK alfa K, em que você bota expoentes dos primos iguais, né? Se os expoentes são todos uns, quer dizer, não, por exemplo, sei lá, 3 vezes 5 vezes 7, né? 105 é um número livre de quadrados, que não tem nenhum fator quadrado perfeito, tá? Por que todo número se escreve de maneira única, como um quadrado vezes um número livre de quadrados? Porque você olha para a fatoração dele, né? Se K for P1 alfa 1, PK, PR alfa R, né? Porque eu já usei K. Isso vai ser... Cada expoente desse você pode dividir por 2 com o resto. Você pode escrever cada alfa j como 2 beta j mais epsilon j, com o beta j natural. E o epsilon j é um natural menor que 2, só pode ser 0 ou 1, né? Então, nesse caso, o K você escreve como P1 a beta 1 vezes P2 a beta 2 vezes PR a beta R, desculpa, alfa R, PR a beta R ao quadrado, vezes P1 a epsilon 1, P2 a epsilon 2, PR a epsilon R. Então, esse cara aqui vai ser o A e esse cara aqui vai ser o B. É A ao quadrado vezes B. O B é livre de quadrados, porque os expoentes são todos 0 ou 1. Né? Então, esse cara é um produto de primos distintos. Muito bem. Então, isso é uma consequência imediata do teorema fundamental da aritmética. Tá bom, então você tem essa representação de um jeito ou outro. Agora, vamos pegar um número natural grande, nzão, e vamos escrever todos os números entre 1 e nzão desse jeito. Você lista assim, 1, 2, 3 até nzão. Isso aqui é A1 ao quadrado vezes B1, isso aqui é A2 ao quadrado vezes B2, etc. Isso aqui é AN ao quadrado vezes BN, onde os AJ são inteiros positivos e o BJ é livre de quadrados. O BJ é menor ou igual a 1, naturalmente, mas com BJ livre de quadrados. Tá? E agora a gente olha para as possibilidades para os AJ, né? Como o AJ ao quadrado é menor ou igual a J, que é menor ou igual a Nzão, para todo J menor ou igual a Nzão, fala. Tem quadrado não nele? Tem. Porque K ao quadrado, em particular, divide B, né? Uhum. Portanto, esses AJ que aparecem aqui são no máximo raiz quadrada de N, né? Por outro lado, se P1, P2, etc., PR, são todos os primos menores ou iguais a N, há no máximo (2 elevado a R) possibilidades para os BJ. Por quê? Porque o BJ se escreve como P1 a epsilon 1, P2 a epsilon 2, PR a epsilon R, os epsilon J só podem ser 0 ou 1. Né? Um cara menor ou igual a N, se você olha para todos os fatores primos menores ou iguais a N, os fatores primos que ele pode ter são fatores primos menores ou iguais a N. Então, os fatores primos têm que ser tem que estar entre esses P1, P2 e PR. Se ele é livre de quadrados, ele é um produto de primos distintos, quer dizer, você escreve como P1 a epsilon, P2 a epsilon 2, PR a epsilon R, onde esses epsilon J só podem ser 0 ou 1. 0 se não aparece e 1 se aparece, essa duração. Então você só tem 2 possibilidades para cada epsilon J. Você tem R cara, então tem 2 vezes 2 vezes 2 R vezes, tem no máximo 2 elevado a R. De fato, bem menos que isso. Se você multiplicar todo mundo, por exemplo, certamente vai dar muito mais do que N. Mas não importa. Você tem no máximo 2 elevado a R possibilidades para os BJ. E no máximo raiz quadrada de N possibilidades para os AJ. E no total você tem N números entre 1 e N, né? Então isso mostra que raiz quadrada de N vezes 2 elevado a R tem que ser maior ou igual a N, porque você tem N possibilidades. Ou seja,
2AR é maior ou igual a raiz de N, portanto 4AR é maior ou igual a N, ou seja, o número de primos, ou seja, o résimo primo, que é no máximo N, é no máximo 4 elevado a R, e de fato menor que 4 elevado a R, porque, em particular, PR é menor ou igual a 4 elevado a R. A gente pode tomar N igual a PR, por exemplo, se a gente quiser parar exatamente no PR. Como potência de 4 nunca é primo, né, daí sai que o PR é menor que 4AR, porque igual não pode ser. Né? Então isso termina a prova, basicamente. Né? Você pode dizer, mas você começou com N, você provou PR, mas o R não é qualquer coisa. R é o número de primos menores ou iguais a N. Mas você pode escolher o N igual ao PR, né? E aí, para esse N, o número de primos menores ou iguais a N, obviamente, é R. Então, de fato, mostra que todos os PR, para todo R, PR é menor que 4AR. Bom, isso prova esse negócio. O que mais? Vamos ver o que mais tem nessas notas. Depois a gente resolve. Exercícios. Isso aqui a gente falou. Você tem essa observação de que apesar de que existem infinitos primos, você tem sequências arbitrariamente grandes de números que são todos compostos. Né? Observação. Para qualquer K maior ou igual a 1, os seguintes K inteiros consecutivos, quer dizer, K naturais consecutivos, são todos compostos. Ou seja, K mais 1 fatorial mais 2, K mais 1 fatorial mais 3, etc. K mais 1 fatorial mais K mais 1. Não é porque você fatora para 2 menor ou igual a J menor ou igual a K mais 1, K fatorial, K mais 1 fatorial. O J vai dividir. K mais 1 fatorial mais J, que é maior que J, né? Então, esse cara tem um fator maior ou igual a 2 e menor que ele mesmo. Então, o cara não pode ser primo, ele é sempre composto. Temos outro exemplo aqui. Né? O enunciado é assim. Determine todas as triplas, todas as ternas, ABC de inteiros positivos, tais que A2 é 2AB mais C a quarta. Uhum. Então vamos fazer isso. Solução. Bom, a gente pode passar o C a quarta para o outro lado e fatorar, né? A2 menos C4 é 2AB, e isso é A menos C2 vezes A mais C2. Bom, um produto de dois caras dá uma potência de 2, mostra que cada um deles tem que ser uma potência de 2. Né?
Bom, A mais C2 é positivo, o produto é positivo, esse cara tem que ser positivo também. Então, A menos C2 tem que ser 2AR e A mais C2 tem que ser 2AS, tem que ser também uma potência de 2 com S. Bom, obviamente isso é maior que isso, né? S é B menos R, naturalmente, para a soma quando você multiplica da B, né? E isso tem que ser maior que R, porque isso é maior que isso, né? Então, se a gente resolve esse sistema, né? O A tem que ser 2A vai ser 2AR mais 2AS, né? Se você somar as duas equações. Ou seja, A é 2AR menos 1 mais 2AS menos 1. E isso, se você diminui, fizer isso menos isso, você vai ter que 2C2 é igual a 2AS menos 2AR. E, portanto, C2 é 2AS menos 1 menos 2AR menos 1. Então, C2 é uma diferença de potências de 2. Então, a gente tem dois casos, né? Ou R é 1, ou R é maior que 1. Se R for maior que 1, o C tem que ser par, donde, não é porque o C ao quadrado é par, donde C ao quadrado tem que ser múltiplo de 4. E logo, a menor dessas potências de 2, né, se o R for maior que 1, o R é pelo menos 2, o S é pelo menos 3, 2AS menos 1 vai ser múltiplo de 4. Isso aqui tem que ser múltiplo de 4 também. O R menos 1 tem que ser pelo menos 2. Né? Na verdade, isso aqui a gente pode fatorar, né? Como 2AR menos 1, que multiplica 2AR menos 1, né? 2AS menos R menos 1. Aqui a gente pode usar o teorema fundamental da aritmética, que se um número é par, se um número é quadrado perfeito, todos os expoentes na fatoração prima dele tem que ser pares. Postular esse R menos 1 tem que ser par. Porque isso aqui é a maior potência de 2 divide esse número, porque esse número aqui é ímpar, né? Então, R menos 1 tem que ser par, né? Porque isso é C ao quadrado. R menos 1 é 2T, né, em geral. E 2AS menos R menos 1 tem que ser um quadrado perfeito. Né? Porque C ao quadrado é quadrado perfeito, isso é quadrado perfeito, isso tem que ser também. Agora, isso implica que... Acho que eu vou continuar aqui para não ficar muito longe, né? Senão não dá para ver um pedacinho. Olha, nesse caso ainda, né? Se o S for maior que R mais 1, 2AS menos R menos 1, S menos R vai ser pelo menos 2 nesse caso. Isso aqui vai ser um múltiplo de 4 menos 1, vai ser... Esse cara não pode ser quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Né? Pois todo quadrado perfeito é um múltiplo de 4 mais 1. É sempre congruente a 1 módulo 4. Porque, né? Porque se esse cara for um quadrado perfeito, é um quadrado de um número ímpar. 2m mais 1 ao quadrado é 4m2 mais 4m mais 1, né? É sempre congruente a 1 módulo 8, na verdade. É sempre um múltiplo de 4 mais 1, pelo menos. Isso aqui é um múltiplo de 4 menos 1. Eles não podem ser iguais, né? Isso aqui é diferente de 4S menos 1 para qualquer S natural. Mas isso aqui é da forma 4S menos 1. Então, esse número não pode ser quadrado perfeito se o S menos R for maior ou igual a 2. Então, como S é maior que R, S menos R tem que ser 1. Então, sobra o caso. Então, necessariamente, S menos R igual a 1. E, portanto, né? E nesse caso, C ao quadrado é simplesmente 2AR menos 1. Que aí 2AR menos R vai ser 2. 2 menos 1 é 1. E C2 é 2AR menos 1.
que é 2 a 2t, né? Então, de fato, nesse caso, C vai dar... o C ao quadrado vai ser quadrado perfeito, quer dizer, o C vai ser inteiro. Então, isso dá uma família de soluções, né? Que é tomar o R ímpar, né? Quer dizer, com R menos 1 par, quer dizer, R igual a 2t mais 1 e S igual a 2t mais 2. Isso dá uma família de soluções, quer dizer, o A vai ser 2 a 2t mais 2 a 2t mais 1, e o C vai ser simplesmente 2at, né? O A2 mais A2 menos C4, como é que é? Isso vai dar... Né? Porque o que vai ser o A2 nesse caso? Vai ser 2a4t mais 2 vezes isso, quer dizer, mais 2a4t mais 2, mais isso ao quadrado, que é 2a4t mais 2, vai ser 2a4t mais 3, o A2 vai ser 2a4t mais 2a4t mais 3. E 2a4t é justamente C a quarta, né? É C a quarta mais 2a4t mais 3. Então, de fato, aí o A2 é C4 mais uma potência de 2, né? Então, isso dá uma solução. Isso que eu fiz foi o caso R maior que 1, né? Finalmente, se R igual a 1, o que acontece é que o A vai ser uma coisa do tipo... O R tem que ser pelo menos 1, né? Porque para esse negócio dar certo, né? Esses dois números têm que ter a mesma paridade. E 2AS certamente é par, porque o S é maior que R, então o S é positivo, 2AS é par, 2AR tem que ser par também, o R tem que ser 1. Nesse caso, né? Estou supondo que o R não é maior que 1. Se R for igual a 1, a gente tem que o A é 1 mais 2AS menos 1. E o C ao quadrado é 2AS menos 1 menos 1, né? Então, de novo, C ao quadrado é uma potência de 2 menos 1. Como a gente viu, se o S menos 1 for pelo menos 2, esse troço é um múltiplo de 4 menos 1, que dá um absurdo. O S é pelo menos 2, né? S menos 1 dá pelo menos 1. Mas se o S menos 1 der pelo menos 2, isso é um absurdo. Bom, não vou repetir o argumento todo de novo, então o S menos 1 tem que ser 1. Portanto, o S é 2. E aí não tem jeito, né? A gente tem que o A, se a gente olha para as expressões, o A é 3. E o C é 1, né? Vai ser 2 menos 1. E, de fato, 9 menos 1 dá 8, né? E o B é 3. Né? A ao quadrado menos C a quarta é 8, que é 2 ao cubo. Então, isso dá uma solução também, a única solução. Você tem uma família de soluções nesse caso e uma única solução mesmo. Então, você acha todas as soluções desse jeito. E a gente usou a fatoração, por exemplo, para, nesse caso, ver que esses dois caras aqui têm que ser quadrados perfeitos. Isso é um corolário do teorema fundamental aritmético. Que a gente poderia provar de outro jeito, mas de qualquer jeito, se dois caras são primos entre si e o produto é um quadrado perfeito, cada um deles tem que ser um quadrado perfeito. E mais em geral, se dois caras são primos entre si, o produto é uma R-ésima potência, então cada um deles tem que ser uma R-ésima potência. Né? Muito bem. Tá bom? Vamos ver o que mais. Sim, temos um... Tem esse negócio, né, que a gente já usou algumas vezes, que todo N você pode escrever como P1 alfa 1. P2 alfa 2, etc. PK alfa K com P1 menor que P2 menor que PK primos e os alfa J inteiros positivos. Né? No caso de N igual a 1, o K tem que ser 0, né? 1 é um produto de nada, mas se você quiser começa com N maior ou igual a 2, tanto faz. Bom, então a gente está usando isso várias vezes. E
E um cara é um divisor de n, se somente se, ele pode ser escrito como P1 a beta 1, P2 a beta 2, PK a beta K, com os beta J menores ou iguais aos alfa J, quer dizer, com 0 menor ou igual a beta J, menor ou igual a alfa J, para todo J entre 1 e K. Não precisam aparecer todos os primos, quando não aparecem os expoentes são 0, né? Mas todo divisor é dessa forma. E o MDC de dois caras a gente sempre pode pensar que os fatores primos dos dois são os mesmos, quer dizer, não que os fatores primos são os mesmos, mas sempre pode escrever com os mesmos fatores primos, botando expoente 0, se for necessário, em primos que não aparecem nos dois, mas nesse caso, isso dá simplesmente P1 a beta 1, P2 a beta 2, PK a beta K, onde beta J é o mínimo entre o alfa J e o gama J, para todo J entre 1 e K. E o MMC desses caras P1 a ômega 1, P2 a ômega 2, PK a ômega K, onde o ômega J é o máximo entre alfa J e gama J, para 1 menor ou igual a J, menor ou igual a K. Não, muito bem. Então, daqui seguem coisas que eu acho que até a gente já provou. Bom. Você tem dois caras primos com A. Então, se MDC entre A e B é 1 e MDC entre A e C é 1, então MDC entre A e BC é 1. MDC entre A e B e 1 quer dizer que não tem nenhum fator primo comum entre A e B. Isso aqui diz que não tem nenhum fator primo comum entre A e C. Os fatores primos de BC tem que ser fatores primos ou de B ou de C, então nenhum deles é fator primo de A. Quer dizer, A não tem nenhum fator primo comum com esse produto, portanto o MDC também é 1. Né? Temos duas proposições também que seguem facilmente do teorema fundamental da aritmética. Uma delas é que se N é P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa K e sigma R de N, por definição, é soma sobre os divisores de N. Isso aqui, esse símbolo significa a soma sobre todos os divisores positivos de N, de D elevado a R. Então, esse cara é a soma das R-ésimas potências dos divisores positivos de N. Então, tem uma fórmula para sigma R de N. Sigma R de N, nesse caso, vai ser produto de J igual a 1 até K de PJ alfa J mais 1 menos 1 sobre PJ menos 1. Quer dizer, vai ser P1 alfa 1 mais 1 menos 1 sobre P1 menos 1, vezes P2 alfa 2 mais 1 menos 1 sobre P2 menos 1, etc., vezes PK alfa K mais 1 menos 1 sobre PK menos 1. Isso é porque os divisores de N são todos dessa forma. Então, e por outro lado, os beta 1 pode ser qualquer coisa entre 0 e alfa 1, o beta 2 pode ser qualquer coisa entre 0 e alfa 2 e assim por diante. Essa última, o que ela está dizendo? Ela está dando uma fórmula para essa função. Tem essa função sigma R, que leva inteiros positivos e inteiros positivos, e para cada inteiro positivo ela dá
a soma de todas as R-ésimas potências dos divisores positivos de N. Por exemplo, para R igual a 1, isso é simplesmente a soma de todos os divisores positivos de N. Para R igual a 2, isso é a soma dos quadrados dos divisores positivos de N, assim por diante. E eu estou dando uma fórmula fechada para quem quer sigma R de N em função da fatoração de N, com produto de potências de prima. Você não entendeu? Foi simples, esse símbolo de produto, não é isso aí? PJ elevado a alfa J mais 1 menos 1 sobre PJ menos 1. Ah, mas falta, desculpa, tem toda a razão. Está faltando R nesse negócio. Não tem R, o R tem que aparecer aqui. Aqui e aqui. PJR menos 1. Isso. Isso é a soma da PG, né? Porque, de fato, sigma R de N, você pode escrever como a soma para todas as escolhas de beta J entre 0 e alfa J, né? De P1 a beta 1, a gente tem que elevar a R, né? Então tem que multiplicar todo mundo por R. P1 a R beta 1, P2 a R beta 2, PK a R beta K. Essa soma a gente pode fatorar. A gente pode fatorar como soma para beta 1 variando entre 0 e alfa 1 de P1 a R beta 1 vezes soma para beta 2 variando entre 0 e alfa 2 de P2 a R beta 2 vezes etc. vezes soma com beta K variando entre 0 e alfa K de PK a R beta K. E cada uma dessas somas é uma soma de PGs, né? Soma para 0 menor ou igual a beta J menor ou igual a alfa J de PJ a R beta J, que é o Jésima cara aí. Isso aqui é 1 mais PJR mais PJ2R mais PJ a R alfa J. Então, isso é uma soma de PG que a gente sabe calcular, né? O próximo termo é PJ a R mais 1 alfa J. Opa, então, não, tá errado isso. É R alfa J mais 1, é tudo múltiplo de R, tá certo? R alfa J mais 1, menos 1 sobre a razão, que é PJ elevado a R, menos 1. Que é isso que a gente escreveu, não é isso? Tá, então. Então, acabou. Muito bem, temos uma última proposição e um exercício clássico que vem depois, que é ver como é que é a fatoração de N fatorial, né? Você tem N fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes N, né? E a proposição diz que a fatoração prima, né, N fatorial, é assim. É claro que os primos que podem aparecer são menores ou iguais, mas a gente nem precisa disso, de P elevado a um certo VP de N, né? Claro que o VP de N vai ser 0 se P for maior que N. Não, os fatores primos disso são todos entre 1 e N. E o VP de N é dado explicitamente por uma fórmula que é a seguinte: a soma, que parece uma soma infinita, mas não é, de K igual a 1 até infinito de parte inteira de N sobre P elevado a K. De fato, essa soma só vai até, sei lá, log N sobre log K, por exemplo. Né? Parte inteira de log N sobre log K, de N sobre PK. Porque se K for maior que log N sobre log K, P elevado a K vai ser maior que N. E aí, N sobre PK vai ser um número menor que 1, entre 0 e 1, né? A parte inteira vai ser 0. Então, todos os termos dessa soma vão ser 0 a partir de log N sobre log K mais 1. Então, essa soma, de fato, é uma soma finita. Isso aqui então, é N sobre P, mais N sobre P ao quadrado, mais etc.
né? E a prova, bom, dá para fazer uma prova por indução, mas a ideia é ter uma prova mais ou menos natural, que é o seguinte: você pega um primo P, naturalmente os primos que interessam são menores ou iguais a N. É claro que se P for maior que N, todos esses termos aqui são zero. De fato, que mostra que o VP de N de fato é zero para todo primo maior que N, o que era óbvio, né? Mas de fato esse é um produto finito. Isso aqui é o produto, é a mesma coisa que produto para P', P menor ou igual a N de P a VP de N. Naturalmente. Bom, a prova não tem nada infinito aí, não é um produto finito de caras finitos. A prova é assim, você olha para um primo P. Qual que é o maior expoente, maior potência de P que divide N fatorial, né? Bom, quais fatores desses são múltiplos de P? Tem o P, o 2P, 3P, até o último P. Múltiplos de P menores ou iguais a N são os seguintes, são P, 2P, etc., até parte inteira de N sobre P vezes P, né? Múltiplos de P. Bom, então, você tem N, parte inteira de N sobre P, múltiplos de P entre 1 e N. Você queria tentar dizer, então a maior potência de P que divide é P elevado à parte inteira de N sobre P. Bom, nem sempre, porque tem os múltiplos de P ao quadrado, por exemplo, você tem que contar duas vezes, né? Múltiplo de P ao quadrado, o expoente é pelo menos 2. Múltiplos de P, você vai pelo menos, sempre que aparece o múltiplo de P, você soma pelo menos 1 no expoente, né? Quando aparece o múltiplo de P ao quadrado, você tem que somar pelo menos 2. Mas você já somou 1, porque o múltiplo de P ao quadrado, em particular, é um múltiplo de P. Você já contou ele. Então, você tem que contar pelo menos mais 1. Então, você tem que contar mais 1 para cada múltiplo de P ao quadrado. E os múltiplos de P ao quadrado, que são menores ou iguais a N, são P ao quadrado, 2P ao quadrado, etc. Até parte inteira de N sobre P ao quadrado vezes P ao quadrado. Então, você tem parte inteira de N sobre P ao quadrado, múltiplos de P ao quadrado. Então, a gente soma isso para contar pelo menos 2 vezes os múltiplos de P ao quadrado. Só que os múltiplos de P ao cubo, você tem que contar pelo menos 3 vezes. Então, você tem que somar parte inteira de N sobre P ao cubo. E assim por diante, né? Você corrige tudo. Até que P elevado a K fica maior que N, você não precisa contar mais nada. Mas isso corrige a prova. Deixa eu ver se eu dou uma prova alternativa. Isso. Não, o argumento é esse mesmo que a gente deu. Dá para dar uma prova por indução também, olhando o que varia nesse número, né, para cada primo P, quando você troca N por N mais 1. Quando você troca N por N mais 1, esses números, parte inteira de N sobre P elevado a K, cada número desses só vai aumentar se P elevado a K for um divisor de N mais 1. Aí ele vai aumentar de 1 exatamente. Para cada K, tal que P elevado a K é um divisor de N mais 1. Então, a outra prova por indução, né, alternativamente, se você olha para essa fórmula do VP de N, VP de N mais 1 menos VP de N, dá exatamente igual a M, digamos, se PAM é a maior potência de P que divide N mais 1. E de fato, né? Porque se PAM é a maior potência de P que divide N mais 1 vai ser múltiplo de P ao quadrado, de P ao cubo, até de P elevado a M, de mais nenhuma outra potência de P. Então, você vai aumentar 1 em N sobre P, em N sobre P ao quadrado, etc. Em N sobre PAM, você vai aumentar exatamente M nessa diferença, VP de M mais 1 menos VP de M. Portanto, deu certo, né? Porque quando você passa de N fatorial por N mais 1 fatorial, o que aumenta na potência de P é exatamente a maior potência, o expoente da maior potência de P que divide N mais 1. Então, você dá uma prova por indução com essa observação. Muito bem, então a gente pode usar isso para responder a seguinte pergunta. Com quantos zeros termina 1000 fatorial, por exemplo? Com quantos zeros termina a representação decimal
de 1000 fatorial. Com quantos zeros você vê? Olhando para a fatoração como produto de primos de um certo número, como é que a gente descobre com quantos zeros termina a representação decimal dele? Quais são os fatores primos que interessam para eles? São 2 e 5, né? Porque o que interessa é saber a maior potência de 10 que divide n, né? Se um número não é divisível por 10, ele não termina com 0. Se ele termina com 0 é porque ele é divisível por 10. Você divide por 10, você apaga o último 0. Divide por 10 de novo, apaga o penúltimo 0. Se ele terminar com k zeros, ele vai ser divisível por 10 elevado a k. E não vai ser divisível por 10 elevado a k mais 1. Então, o número de zeros com que termina 1000 fatorial é a maior potência. Quer dizer, a resposta é o maior k, tal que 10 elevado a k, que eu posso fatorar como 2 elevado a k vezes 5 elevado a k, divide n fatorial. Agora, eu sei qual é a maior potência de 2 que divide n fatorial e sei qual que é a maior potência de 2 que divide... eu sei qual é a maior potência de 2 que divide 1000 fatorial e sei qual é a maior potência de 2, que n é 1000 aqui, né? Que divide 1000 fatorial. A gente sabe que 1000 fatorial é 2 elevado a V2 de 1000 vezes 5 elevado a V5 de 1000 vezes os outros primos que não interessam para esse problema, né? E V2 de 1000 é claramente maior do que V5 de 1000. V2 de 1000 é soma de 1000 sobre 2 elevado a k, né? Eu posso fazer de k igual a 1 até 9, basicamente, que 2 a décima já é maior que 1000, né? Isso, obviamente, é maior do que soma de k igual a 1, maior ou igual, se quiser, de 1 até 9 de 1000 sobre 5 elevado a k. Na verdade, não precisa nem ir até 9, basta ir até 5 a quarta, 625, 5 a quinta, bom, já é maior que 1000, né? Isso aqui é o V5 de 1000. Maior, né, claramente. Bom, não importa. Então, esse expoente aqui é menor que esse. Portanto, a resposta é V5 de 1000, que é quanto mesmo, afinal? Então, é parte inteira de 1000 sobre 5, é 200, mais 1000 sobre 25 é 200 sobre 5, que é 40. 1000 sobre 125 é 200 sobre 25, quer dizer, 40 sobre 5, que é 8. Depois, 1000 sobre 625 é 8 quintos, que já a parte inteira é 1. E acabou. Então, dá 249. Então, isso termina. Não é só calcular esse negócio. Tá? E era isso, né? Que esse aí é o texto oficial dessa aula, mas se vocês quiserem perguntar coisas sobre o exercício da aula passada ou sobre... Só o que vocês quiserem, basicamente. Sobre... Como é que é? Fala o enunciado para mim. Existem 2011 guias dispositivos. Então vamos lá, pera, deixa eu apagar alguma coisa. Aqui, por exemplo. Existem 2011 inteiros positivos. 1, 2, 3. 2011 inteiros positivos. A1 menor que A2, menor que etc, menor que A2011, né? Acho que para tudo isso. Não, para tudo 1 menor ou igual a I, menor que J, menor ou igual a 2011. Entre C de AI com a J é igual a J menos AI. O MDC entre AI e AJ sempre divide AJ menos AI, né? Então, nesse caso, o MDC é o maior possível, no certo sentido. AJ menos AI. Tá legal. Então,
problema 4 da OBM de 2011, naturalmente. Né? Muito bem. O que vocês acham? A ideia natural é trocar 2011 por N, né? Tentar fazer por indução em N. Então você quer achar N inteiros positivos. Com A1 menor que A2, sendo menor que a N, dá o que I menor que J, implica MDC entre a I e a J, e a J menos a I. Vamos tentar arrumar esses caras, vamos tentar fazer isso, fazer uma construção recursiva. Eu quero provar que para cada N existem inteiros positivos assim, que dependem de N, naturalmente. Eu não vou botar um índice N, mas... Muito bem. Para N igual a 2 não é difícil, você pode ter 1 e 2, por exemplo, descer entre 1 e 2 a 2 menos 1, sei lá. Mas para N igual a 1 é só ter um cara, você pode começar com A1 igual a 1 e acabou. Bom, mas... para N igual a 1 e 2 é fácil, não é? A1 igual a 1, ou A1 igual a 1, A2 igual a 2, está dando certo, né? Suponha que você tenha N inteiros positivos com essa propriedade. Agora você quer arrumar N mais 1 inteiros positivos com essa propriedade. Suponha que para o N mais 1 a gente flexibilize um pouco a exigência. Os N mais 1 caras não precisam ser todos positivos, basta que eles sejam naturais. Você pode ter o zero. O que a gente pode fazer para botar um cara mais? Se você puder botar o zero, você bota o zero. Se você fizer A0 igual a 0, por exemplo, AJ menos, o MDC entre 0 e AJ é AJ, que é AJ menos 0, né? Então botar o zero dá uma solução, exceto que não vale, porque zero não é inteiro positivo. Mas se você pudesse botar, se já tem tudo positivo, se você pudesse botar o zero, você botava o zero e acabava o problema. Isso resolve o problema, porque se você tem uma solução, se você somar o produto de todo mundo, você continua tendo uma solução, porque o MDC não vai mudar. Então, a solução segue por indução fazendo o seguinte: os seguintes, em vez de botar o zero, eu vou botar o A1 vezes A2, etc. vezes a N, e vou somar esse cara em todo mundo. Os seguintes, N mais 1 inteiros positivos, funcionam. A1, A2, AN. Eu não precisava disso, podia ser o MMC de todos os MDCs que aparecem aqui, mas não importa, isso aqui dá certo. A1, AN mais A1, A1, AN mais A2, A1, AN mais AN. Pois... Bom, primeiro vamos ver esse cara, que é o cara novo MDC entre A1, AN e A1, AN mais AJ. É obviamente AJ, né? Quer dizer, é no máximo a diferença e a diferença divide os dois, né? É AJ, para todo J menor ou igual a N. E para todo 1 menor ou igual a I menor que J, implica que AJ menos AI divide AI, né? AJ menos AI divide AJ também. Portanto, AJ menos AI divide A1, A2, AN, mais AI, que divide o AI divide esse produto, porque em particular esse produto é múltiplo de AI, né? E naturalmente divide A1, AN mais AJ. Portanto, o MDC entre A1, AN mais AI e A1, AN mais AJ tem que ser AJ menos AI, porque no máximo a diferença deles é AJ menos AI, e AJ menos AI é um divisor comum deles. Então deu certo, né? Deu certo, esse é um exemplo com N mais 1 caras.
O negócio com a ideia certa, tudo fica trivial. Professor, já que foi rápido, pode fazer mais uma. Claro. 6. 6? O que diz 6? Sejam x1, x2, x3, x2011 reais não negativos, cuja soma é 2011 sobre 2. Prove que é bem produtório e módulo de... Mas isso é uma desigualdade, né? Tá, aí você pergunta pro Nicolau na aula dele. Deixa eu dar talvez umas dicas. Vamos lá, deixa eu dar umas sugestões. Então vamos lá. Fala como é que é mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Né? Fala de novo. Vamos. Fala aqui. É. São x1, x2, x3 até x2011 reais não negativos, cuja soma é 2011 sobre 2. Tá. Ele pede para o produtório em módulo de abre parênteses, x1 menos x2, vezes x2 menos x3, vezes x3 menos x4, Isso. até x2010 menos x2011, x2011 menos x. Um troço circular. Isso. O que é para provar? É menor ou igual que 3 vezes 3 sobre 16. Tá, deixa eu dar umas dicas, que a solução inteira é meio grande. O negócio é ver que numa solução ótima, esses caras deviam vir numa ordem em que não tenha sequências crescentes grandes de caras consecutivos, nem sequências decrescentes grandes de caras consecutivos. Então tem que ser assim, x1 é maior que x2, x2 é maior que x3, x3 é menor que x4, x4 é maior que x5, etc. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Como o número de caras é ímpar, não vai dar para fazer isso e voltar para o x1. Tem que ter uma sequência de 3 caras consecutivos, não tem muito jeito. Mas a ideia é que se x1 for menor que x2, menor que x3, menor que x4, por exemplo, ou em qualquer lugar lá no meio, né, xi mais 1, menor que xi mais 2, menor que xi mais 3, menor que xi mais 4, você troca a ordem do x2 com x3 e esse produto vai aumentar. Você pode pensar, com esses números aqui, qual é o produto máximo que eu consigo trocando a ordem, eventualmente, dos caras? Nesse produto máximo, você não pode ter uma sequência de 4 caras em ordem crescente, porque isso aqui aumenta o produto, né? A distância entre x1 e x3 é maior que a distância entre x1 e x2. A distância de x2 e x3 é a mesma, aqui e aqui. A distância do x2 para o x4 é maior do que a distância do x3 para o x4. Então, o produto dessas 3 diferenças aqui é maior que o produto dessas 3 diferenças aqui. E as outras todas aí, você não mexe, deixa tudo igual. Então, você pode supor que nunca vai acontecer isso. Aí, se tiver 3 caras em ordem crescente em 2 lugares diferentes, o que a gente pode fazer... Assim, bom, e quando você tem esses mínimos locais, quer dizer, você sobe, desce, esse mínimo aqui, você pode supor que é 0, senão você puxa ele para o 0 e aumenta essas 2 diferenças. Quando você tem esses máximos locais, você subiu aqui, depois desceu, não sei o quê, esse máximo local você pode supor que é 1. Porque senão você aumenta ele para 1 e aumenta o produto. Então, basicamente, tem que ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se tiver uma sequência de 3 caras descendo, quer dizer, uma coisa, sei lá, tipo 0, 0, x1, x2, 1, depois você tem, digamos que você desça direto para o 0, ou você desça 2, sei lá, 1, x4, 0... sei lá, x5, x6, 1, por exemplo. Se acontece um negócio desses, e aí, sei lá, x7, 0, você pode, sempre num certo sentido, trocar a ordem. Você tem esses 2 zeros consecutivos, por exemplo, esses caras aqui que estão entre 2 zeros consecutivos, você pode trocar a ordem, em vez de escrever assim, você escreve x4, 1, x2, x1, que não vai mudar nada, né? Esses caras são 0, né? E aqui você tem x5, x6, 1, x7, 0, sei lá. Você tem esses caras que são vizinhos, né? X1, x2, x1, 0, x5, x6.
vale muito mais a pena você, por exemplo, trocar o x1 pelo 0, né? Você compara isso, por exemplo, com 0, x4, 1, x2, 0, x1, x5, x6, 1. O x2 para o x1 é melhor trocar o x1 por 0, que a distância está maior. A distância do 0 para o x1 é a mesma. Tem a distância do 0 para o x5, o melhor que você faz é trocar o x1 por 0. Ah, não, x1 por 0 aqui não resolve. Espera aí, desculpe. Você tem... Não, como é que é o negócio? Não, você tem esse produto que é... Não, isso aqui eu estou... Deixa eu só considerar esse caso. A ideia é que esses blocos entre zeros consecutivos, você pode permutar eles do jeito que você quiser. Você pode trocar a ordem e se tem 0, alguma coisa 0, essas coisas estão entre os zeros, você pode trocar de lugar que não muda nada no produto. O que eu quero te convencer é que não podem ter sequências crescentes de tamanho 3 em 2 lugares diferentes. Vai ter só uma e o resto vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 na situação máxima. Vai vir um problema de optimização só com 2 incógnitas, né? Você 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, depois 0, 2 caras em ordem crescente e 1, você tem que ver qual que é a posição ótima desses caras. Eu estou roubando um pouco, eu estou dizendo 0 e 1, eu estou exagerando, quer dizer, que um deles é 0, sim, mas a soma está fixa, né? Então, quando eu faço um deles ficar 0, está certo, mas aí eu somo esse cara no máximo local. Em vez de ser 1, vai ser o que tinha antes, mais esse cara. Isso não é muito grave. Mas vamos ver o que a gente faz aqui, né? Aqui o produto está sendo 1 menos x2 vezes x2 menos x1 vezes x1 vezes x5 vezes x6 menos x1 vezes 1. O truque, nesse caso, seria... Então, eu quero trocar o 0 pelo x1, eu posso trocar a ordem desses caras. Quer dizer, tem um truque que é assim, a gente consegue uma coisa em que não tem... Quer dizer, o ideal seria fazer x1 mais x5, fazer um 0 a mais, trocando por x6, né? Quer dizer, se eu puser esse 0, isso. Eu quero comparar isso com com a seguinte sequência: 1, x1 mais x2, 1, 0, x1 mais x2, 0, x5 mais x6. Então, quantos caras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Então, aqui a soma está dando a mesma. Aqui tem 1, que é o maior possível. Depois tem um x1 mais x2, que obviamente ganha do x1, por exemplo. Tem x1 mais x2 de novo, que ganha do x2 menos x1. Tem x5 mais x6, que ganha do x5. Tem x5 mais x6, que obviamente ganha do... Aqui é x6 menos... Aqui é x6 menos x5, perdão, né? Tem x5 mais x6 que ganha do x6 mais x5. Esses são os produtos, né? Aqui tem 1 menos x6, quer dizer, o 1 ganha do 1 menos x6, o x5 mais x6 ganha... Quer dizer, esse aqui obviamente é melhor que isso, né? Mas todos os termos ganham no termo correspondente, então vale a pena juntar assim. Então você vai para o 0, sobe, vai para o 0, sobe, vai para o 0, sobe. Quando tem 0, então não é 1, né? Quando eu falo 1 é assim, é 0, um cara positivo, 0, um cara positivo, 0, um cara positivo, 0, um cara positivo, e depois tem 0, 2 caras positivos e 0. Esses caras positivos soltos que aparecem, você pode supor que eles são todos iguais, senão você troca pela média aritmética e o produto aumenta, né? Então, no caso ótimo, você tem 0, 0A, 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 depois 0, BC, 0, e agora um problema com só 3 variáveis que dá para fazer basicamente na mão. Então, o truque é fazer essa otimização combinatória, que o negócio é subir, descer, e quando você desce sempre o 0, e tem 2 caras. Bom, acho que já é meio caminho andado, né? Você faz... Tá bom por hoje, né? Pedindo até problema que não é teoria dos números, né?